Olá! Hoje o nosso bate-papo é com uma especialista, doutora Júlia Lapastina, endócrino pediatra. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Júlia, como é que foi o seu processo de escolher a subespecialidade? Então, eu fiz uma formação no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e naquele tempo ali, meados dos anos 2000, a Desirê, minha contemporânea, a gente meio que entrava na pediatria, na residência de pediatria, já com o destino certo. Você tinha que virar subespecialista. Então, do meu grupo ali de residentes, nós éramos em 8, apenas uma não fez subespecialidade, então a gente tinha esse trabalho forte mental de que o verdadeiro pediatra era o subespecialista, e existia um movimento muito grande de desvalorização da pediatria nessa época, como vocês sabem muito bem. Então, em nenhum momento me ocorreu ser pediatra geral, e ao mesmo tempo foi extremamente angustiante para mim perceber isso, porque eu falava, gente, eu escolhi a pediatria justamente por ser uma especialidade ampla, onde você acompanha todo o processo de desenvolvimento, onde você tem o mesmo paciente por toda a infância. Então, dentro da endocrinologia, foi a especialidade que eu vi que eu poderia ter essa parte de crescimento, desenvolvimento, hábitos saudáveis. Que na verdade foi aí que você pensou que poderia ser uma puericultura. Exatamente. dentro de uma especialidade. Exatamente. que não era uma opção não fazer. Exatamente, bem isso. Quando eu entrei no mercado profissional, muitas vezes eu repensei a minha escolha. Eu pensei assim, nossa, talvez eu pudesse ter sido uma excelente pediatra geral, mas isso não era uma opção na época, sabe? Então, eu encontrei isso no endócrino e fui me apaixonando cada vez mais pela especialidade. Eu fiz essa pergunta para você porque a gente recebe dos nossos alunos uma quantidade muito grande de perguntas sobre será que eu preciso fazer subespecialidade? Como que eu escolho uma subespecialidade? Porque alguns, hoje, a gente sabe que conseguem ser pediatras gerais. Hoje a gente já não tem mais aquela pressão de você precisa ser subespecialista. Só que quando você está dentro da residência, essa não é muito a mentalidade daqueles que te cercam. Do ambiente acadêmico, e você se sente tipo um ET, né? Como assim? Eu não vou fazer subespecialidade? É uma história meio que parece de fracasso. Exatamente. Né? Poxa, exatamente. como se chegar ao ponto de ser pediatra não fosse o suficiente, Isso, né? Não exatamente. fosse... Como se a pediatria fosse apenas uma transição, para assim como a gente fez esse processo na cirurgia geral, né? Então assim, você fez cirurgia geral, então você não fez nada. Ou você fez clínica médica, e a pediatria entrou nisso, e agora eu acredito que depois dessa mudança de 2 para 3 anos, e com esse movimento de iniciativas como a de vocês, por exemplo, e outras iniciativas de valorização do pediatra, né? Então, só quem é pediatra entende a diferença de uma criança que é acompanhada, que tem as consultas frequentes, que não vai estar toda semana no pronto-socorro porque ela tem essa assistência. Você hoje, vendo a endocrinologia, né, vivendo ela, você quando entrou para fazer a pediatria, você já sabia que ia ser endócrino ou isso meio que aconteceu com o tempo? Assim? Na minha faculdade eu tive bastante contato tanto com a endocrinologia pediátrica quanto terapia intensiva pediátrica e UTI neonatal. Adorava as duas coisas, mas fiquei nessa dúvida justamente porque eu gostava dessa parte de puericultura, então eu vi que se eu fizesse, por exemplo, o TEINEL, eu teria essa mão para sala de parto e tal, mas fui me autoconhecendo e vendo que a emergência não era o meu forte, então que a parte de microcálculos ali, no fim, hoje eu trabalho com parte de microcálculos, mas em outra área, então vi que a endocrinologia tinha mais a ver comigo, e durante a residência tive pouco contato. Então, realmente foi a minha formação da faculdade que fez eu me apaixonar pela endócrino, e quando eu tive que escolher, né, no meu caso eu digo que eu tive, eu não tive muita dúvida, fiquei entre o TEINEL e endócrino, mas o meu perfil realmente era mais para endócrino, sou mais dessa consulta minuciosa, de olhar cada detalhe, sim, sabe? Mais demorada. Isso, pensei muito em genética também, adorava. Então, eu gostava de malformação congênita, então são essas questões, assim. Eu acho que onde a gente fez faculdade define muito, influencia demais. É verdade, isso é verdade. E como que foi para você começar o consultório? Se você já imediatamente saiu da subespecialidade e pensou em fazer o seu próprio consultório, como é que foi um pouco isso? Minha mãe é pediatra, então durante a residência, eu lembro que ela passava algumas temporadas fora da cidade por questões familiares,
e eu já ficava de retaguarda dela. Então, por exemplo, se tinha algum paciente, quando eu estava na residência, então eu já fazia um sobreaviso dos pacientes da minha mãe. Então eu já nunca tive muito essa parte de ter medo, de insegurança, né? Então eu sempre me senti muito segura para fazer consultório. Quando eu vim para Balneário Camboriú, na verdade, eu já sabia, a primeira coisa foi, eu não vou fazer consultório de pediatria, eu vou focar no consultório de endócrino e para ficar conhecida eu vou fazer plantão. Então, sempre foi esse meu foco, porque eu sabia e todos os especialistas me aconselhavam e falavam assim, Júlia, se um dia um paciente for consultar lá com uma alteração na tireoide e você olhar o ouvido, o pediatra nunca mais vai te encaminhar esse paciente. Então, existia isso, não sei, hoje em dia eu acho que não é mais assim, mas eu fui muito orientada pelos especialistas quanto a isso, quanto a não fazer de jeito nenhum consultório de pediatria geral e levei muito a sério esse conselho. Então, fui me inserindo na cidade sempre dessa forma. Por muitos anos fiz ambulatório de SUS, sempre na área de endocrinologia, mas sempre também conciliando com um plantão de pronto-socorro, que é onde conheci a Maria Desirê. Então, tinha sempre essa questão, assim. Para mim, fazer puericultura, eu desde das vezes que eu fazia o consultório de endócrino, claro que acabava aparecendo, eu comecei a perceber que eu não gostava da parte, assim, introdução alimentar, sono. Eu nunca consegui me conectar real, assim, com aquilo. Então, eu vi que não era minha praia mesmo. E sempre fiquei nessa parte, emergência e endócrino, que eu falo que elas eram tão opostas e tão complementares. Porque até era uma época que não tinha muito as redes sociais, né? Sim, então o processo de captação do paciente também era uma coisa que realmente você precisava ficar conhecida pelo seu trabalho trabalhando, né? Exatamente. Só que com o consultório, não tendo muito como os pacientes às vezes chegarem diretamente até você, muito eu acho que era encaminhado. Foi muito difícil, porque eu cheguei aqui, só tinha um endocrinologista que já estava há 20 anos na região, então teve muita resistência. Até hoje, o meu número de pacientes de fora de Itajaí, que é a cidade onde a gente mora, é muito maior do que os meus pacientes daqui. Então existe essa questão, assim, cultural. Depois a cidade foi crescendo, foram chegando pediatras novos e daí, é claro que isso equilibrou, mas no início teve essa questão. E aí eu sempre vejo que você dá esse conselho, Maria, eu concordo. Então eu fiz muita entrevista na TV, tudo que me convidavam eu ia. Então, desde festa de aniversário, não sei, eu ia, porque eu falava, lá tem mãe é paciente. Uhum. Então, eu ia assim, festinha, inauguração da pracinha, eu tava lá, entendeu? Então, eu tava em todo lugar, eu sempre fui muito comunicativa. E em 2014, eu fiz uma página no Facebook profissional. Aí, acabaram comigo, né? Que eu era louca, que eu ia virar blogueira. Onde já se viu uma médica ter uma página no Facebook, né? Então eu fui assim massacrada de chegar ao ponto de colegas me ligarem para me aconselhar, que eu tava passando muita vergonha. Isso que eu não postava quase, eu mais repostava comentando notícias. Então, mito ou verdade, então tipo saía, sei lá, uma matéria no Fantástico, eu repostava e comentava, gente, essa matéria que saiu não é bem assim, ou olhem que legal, assista esse vídeo. E mesmo assim foi bem difícil, mas ali também começou um processo de diferenciação em termos de captação de paciente. Ô, Júlia, e você começou a fazer dessa forma, captando os seus pacientes assim, e com a história da pandemia e esse crescimento da possibilidade de a gente fazer os atendimentos online, você foi muito para esse lado, né? Eu sei que você atende pacientes de muitos lugares, fazendo teleconsulta, e entendeu que a fonte dos seus pacientes ou que o acelerador seria essa questão de estar na rede social de alguma forma. Começou com o Facebook, hoje em dia trabalha mais no Instagram, porque foi um movimento natural das redes sociais. E você acha que realmente isso foi diferente para você? E se existisse hoje, né? Se você tivesse vindo para cá hoje, com a história da rede social, teria sido melhor, mais fácil do que quando você veio e não tinha nada disso? Acho que com certeza. Eu acho que quem já entrou na medicina com esse artifício assim da rede social já está quilômetros à nossa frente, assim. Eu acho que é um meio que precisa ser bem utilizado, que faz toda a diferença, inclusive para o paciente, de comunicação. Então eles já esperam que você esteja lá. Hoje de manhã eu precisei encaminhar um paciente para o cardiologista. E a primeira coisa quando eu fui, falei, vou te encaminhar, tem 2 possibilidades, né? A primeira coisa que a mãe da criança fez foi pegar o celular e falou, qual é o Instagram?
e nenhum dos dois tinha Impressionante. Instagram. Aí eu falei, pois é, não tem. Aí, assim, escrevi o nome, daí não achava o telefone, daí você não sabe que a pessoa atende em 10 consultórios diferentes, você não sabe onde a pessoa tá. Então, assim, isso precisa ser mais focado. E em relação à telemedicina, foi um divisor de águas, total, assim. A pandemia, acho que no geral, fez todo mundo repensar onde estou, para onde vou. E para mim foi o que me fez tomar a decisão de sair dos plantões, porque eu estava vendo que eu tive muita resistência com a telemedicina, muita. Eu não acreditava que funcionasse, eu achava que ia ficar incompleto. Mas hoje, dentro da endócrina, eu trabalho mais especificamente com diabetes tipo 1 e existiu um avanço muito grande na parte de tecnologias em diabetes. Então, a gente trabalha muito com análise de gráfico, com números, com cálculos, né? Então, as doses de insulina, né? Então, isso é uma coisa que é maçante mesmo, a gente fazer, às vezes, sentado, com a criança cansada, a criança com fome. Então, quando você está em casa, às vezes eu tô lá, as minhas consultas levam 1h20, 1h30 online, a mãe para e fala, doutor, peraí que ele tá chorando. Tá bom, ela tá no ambiente dela. É muito mais confortável a gente ficar meia hora analisando um gráfico juntas do que fazer isso no consultório. Foi bem bacana e não me arrependo. No final do ano passado saiu um estudo bem grande, assim, uma meta-análise sobre a telemedicina nessa área específica da endocrinologia e que os resultados eram sempre muito melhores do que os presenciais. Eu estava percebendo isso, então achei bem bacana, assim. Excelente. E você falou agora pra gente que você, dentro da endócrina, você trabalha num nicho muito específico, que é o de diabetes tipo 1. Isso. Em que momento você percebeu que você poderia abrir mão do restante da endócrino para focar nesse nicho específico dentro da sua subespecialidade? Então a gente tem essa história de você é pediatra e isso vira só um pré-requisito para sua real carreira. E agora você estaria abrindo mão de atender uma criança que tem déficit de crescimento, sei lá, baixa estatura ou qualquer outra coisa, para focar apenas nesses pacientes de pediatria. Como foi essa sua percepção de que você poderia ficar só nesse nicho? A vontade eu já tinha há muito tempo. Em 2016 eu fundei uma rede de apoio para esses pacientes, então pelo menos desde 2015, assim, eu terminei endócrino em 2010, então nos primeiros 5 anos você ainda fica ali, né? Então desde 2015 isso começou a vir muito forte, mas eu via que eu pensava, nem as pessoas que estão em grandes centros conseguem fazer isso. E o que foi o divisor de águas foi primeiro a questão da telemedicina, e uma evolução muito rápida dessa parte de tecnologia. Então os endocrinologistas não estavam mais conseguindo, a gente não consegue estudar tudo, porque toda semana muda, a gente tem que trabalhar com aplicativos e tal. Aí isso foi se nichando cada vez mais, mas eu me sentia muito assim, mas eu tô isolada, tô numa cidade pequena, isso não é possível para mim. Mas depois com a telemedicina eu vi que não. E antes disso, isso é muito importante, assim, o diabetes fez muita parte dessa minha valorização e autovalorização, porque eu pensava assim, por exemplo, né? Não, imagina, a pessoa não vai, né? Vai ter que sair lá do outro bairro para consultar comigo. Agora as pessoas viajam 8 horas para consultar comigo, sabe? Então você vê quando a pessoa tem, né? O que a Mari, vocês sempre falam, se a pessoa tem um problema real e se você sabe resolver o problema dela, ela vai te valorizar. E eu não entendia isso, sabe? Até eu ter essa percepção. Então, realmente, se a pessoa tem uma alteraçãozinha ali no exame, que tanto faz se sou eu, se é o médico do convênio, mas se você tem uma questão, por exemplo, diabetes, que é uma questão muito mais complexa, a pessoa valoriza isso e eu sou muito feliz, né? Eu não enjoo, apesar de ser uma coisa totalmente específica, eu não enjoo, posso fazer todo dia que tá tudo certo. Que bom. Que bom, a gente fica feliz que tem pessoas que gostam de cuidar dos diabéticos. Ô, Júlia, e se hoje você pudesse dar um conselho para a Júlia de alguns anos atrás, aquela que estava lá na residência, o que você diria? Eu acho que a primeira coisa é a gente tentar reconhecer quem a gente é, como a gente ficaria feliz, independente das opiniões externas. Eu acho que falta, porque a gente vem de um momento que a gente nem para pensar, a gente só trabalha. A gente ainda é muito jovem, então nós médicos a gente amadurece um pouco mais tarde, porque a gente entra no mercado de trabalho mais tarde. Então hoje eu acho que essas inseguranças, né? Então eu penso, se a pessoa está em dúvida, será que eu faço subespecialidade? Não faz. Então se você tiver uma paixão, faça. Se não, você vai ser só mais um. Porque se você realmente quiser, você pensa, não, eu vou ser muito feliz se eu fizer neuro. Eu amo atender autista, eu amo epilepsia. Então eu acho que se você tem alguma dúvida, se você está pensando financeiramente, dá na mesma.
Eu acho que por mais que a gente aprenda a ser muito bem remunerado, coisas que a gente foi aprendendo quebrando muito a cara aqui, nós três, a gente é pediatra, a gente não vai ganhar o que os ortopedistas ganham, os cirurgiões cardíacos, mas a gente tem que fazer tudo com muito amor, assim, porque senão a gente vai ser só mais um e não vai ter impacto na vida das pessoas. Muito bom. Tem uma sonorização.